O segredo da persistência. Você pode repetir isso comigo? O segredo da persistência. Em nome de Jesus, irmãos. Ainda falta um pouco de dias para terminar esse ano. Ele ainda não terminou. Então não joga a toalha. Não dê ele como perdido. Não desista dos teus sonhos. E muito mais, não desista dos sonhos de Deus para você. Ainda não terminou. E não nos cansemos de fazer o bem. Continue fazendo o que você estava fazendo. Continue. Às vezes nós estamos no processo de restauração de um lar, de uma casa, de um casamento. E então a gente começa a fazer as coisas. E a gente vai com muita avidez, com muito entusiasmo. E daqui a pouco, porque não vemos resultados, sabe, a gente acaba desistindo. Mas essa palavra é para você de encorajamento nessa noite. O segredo para viver os milagres que o céu tem para você é não desistir, é persistência. O segredo da persistência, irmãos, é continuar até que aconteça. Bate a porta até que ela se abra. Olhando então para a palavra de Deus, para a mensagem que nos move, que o céu vai nos mover nessa noite, eu percebo, irmãos, que a fé não é apenas um evento isolado. Eu criei. Não, a fé não é um evento. A fé não é um acontecimento. A fé é uma jornada. A fé é longa, a fé é prolongada. A fé é necessário persistência. E é por isso que também o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve aos Romanos. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós não podemos desanimar, nós não podemos parar mediante as tribulações, mediante as dificuldades da vida. Sim, nem sempre a vida é fácil de ser vivido, mas você não está sozinho. Se você não desanimar de fazer o bem, de fazer o que você tem que fazer, do seu chamado, certamente, sabe, algo poderoso dos céus vai acontecer. Você está entendendo isso? Amém? Então esse é um chamamento para não desistir. Esse é um chamamento de Deus para nós nessa noite, de colocarmos a nossa fé em ação. É um chamamento de Deus nessa noite para provocarmos os céus com milagres, com portas abertas. Pedi, dar-se-vos-á. Bata a porta e ela será aberta. Todo o que clama, ouve resposta. Deus tem respostas para você nessa noite, você crê nisso? E toda jornada, irmãos, porque se a fé, ela é uma jornada, toda jornada, ela também tem seus altos e baixos, tem seus percalços pelo caminho, como nós acabamos de ler, Paulo escrevendo aos Romanos. Não desista no meio das tribulações. Toda jornada possui vales, toda jornada possui desertos, todas as jornadas possuem também picos, toda jornada possui dias bons, mas também possui dias maus, possui dias complicados, dias que na verdade parecem noites. A gente precisa saber lidar com essas realidades que nos cerca, que nos rodeia. As circunstâncias não podem mudar quem eu sou, as circunstâncias não podem mudar as minhas decisões. As decisões que eu tomei lá atrás são as mesmas que eu continuo mantendo, mesmo nos dias que não são tão bons assim, porque eu não me movo pelas circunstâncias, eu me movo pela fé. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, para essa caminhada, surge então um questionamento para mim, um questionamento para você, surge uma pergunta para nós nessa noite, e nós precisamos responder essa pergunta: o que separa aqueles que vivem os seus milagres, aqueles que vivem o milagre, daqueles que simplesmente sonham com milagres? Por que as pessoas de um lado estão tão otimistas, de um lado estão tão esperançosas,
De um lado estão tão, sabe, acreditando que é possível. E do outro lado existem pessoas que estão simplesmente deixando a vida acontecer. Nós precisamos dar uma resposta. A resposta, irmãos, na maioria das vezes, não é a força que nós iniciamos. Não está na maneira como nós iniciamos. Não é sobre como começa essa história que conta, mas sim como ela vai terminar. Então o segredo, a resposta aqui é persistência. É não desistir, é não desanimar, é continuar, acreditar, mesmo quando eu não vejo nada, mesmo quando as circunstâncias provam o contrário para mim. Eu ainda não vi, mas eu vou ver, porque eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel, e ele vai cumprir. A resposta então, irmãos, é persistência, não desistir, não jogar a toalha, não parar. E eu me lembro então de Josué, não de Josué, mas do livro de Josué. Josué, capítulo 14, ele estava liderando, iniciando a sua liderança, o bastão estava com ele. E que difícil liderar nesse sistema, que difícil liderar sobre as sombras de um líder tão poderoso quanto Moisés. Mas os velhos problemas acompanhavam este povo, porque lá atrás, 45 anos antes, Moisés tinha levantado um povo, 12 espias, para entrar na terra prometida, para avaliar a terra da promessa, e então trazer boas notícias, para que esse povo se animasse a entrar na terra. Mas agora 45 anos depois, Josué agora liderando o povo, novamente o povo está na celeuma. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que é aí que Deus tem para nós? Lembra, tem homens gigantes, tem coisa, tem problema. Não desista mediante aos problemas. Fale para os problemas da sua vida o tamanho do teu Deus. Você está entendendo? Para de ficar contando gigante. Para de ficar contando problemas. Leva tudo isso para o Senhor, o seu Deus. Ele é maior do que todas estas coisas. Vamos ler esse texto. Josué 14, verso 10 ao 11. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Irmãos, a maneira como nós nos olhamos, a maneira como nós enxergamos a vida, muda todo o cenário. Primeira coisa que Caleb, quem está falando aqui é Caleb, a primeira coisa que ele traz como diagnóstico, diante das incertezas desse momento conturbado e perturbador, é: o Senhor me conservou com vida. Então eu tenho muito que agradecer, glória a Deus, aleluias. Eu estou vivo. Do Senhor, através de Moisés, me enviou pela primeira vez a essa terra. Eu estou com força, tanto para subir esse monte, tanto para batalhar por essa terra, quanto para fazer o que for necessário. Sabe o que ele está nos ensinando? Aquilo que Paulo nos ensinou muito tempo depois: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas se o Senhor for o seu Deus, se você aprender a caminhar com Deus, se você aprender a andar com o Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo vai dizer: eu sei o que é viver com fartura, e eu sei também o que é viver com escassez, mas uma coisa eu sei: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre o cenário, é com quem eu ando. Eu não sei você, mas com quem você tem andado? Porque o meu Deus, Ele me faz acreditar que mesmo no cenário de escassez, é sim possível vencer. Você entende isso? É fácil, irmãos, começarmos animados, mas nós estamos falando de um homem que passou 85 anos,
45 anos desde a última vez que ele tinha entrado na terra, que ninguém quis entrar lá mais. É fácil começar entusiasmado, a empolgação inicial, é como muitos de nós começamos o evangelho, irmãos. Se lembra de quando você começou na igreja, como era maravilhoso, tudo era lindo, todas as paredes eram belas, o pastor era lindo, os seus irmãos eram incríveis, mas os anos vão se passando, e aquela lucidez, e aquela clareza, aquele vigor, aquela vibração que tinha antes, já nem de longe é o mesmo. Não é como começa que conta, é assim como vai terminar essa história. Sim, o tempo, ele é cruel. A ação do tempo sobre as nossas vidas, irmãos, causam rugas, causam dores nas articulações, trazem problemáticas que quando jovens nós não tínhamos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Ou eu vou continuar caminhando? Porque se eu estou vivo e o Senhor me manteve vivo, é porque ainda tem uma história para contar. É fácil começarmos animados, é fácil ter esse entusiasmo, mas na verdade, irmãos, a nossa fé, ela é provada na capacidade que nós temos de continuar crendo. Não é crer uma vez, é continuar crendo. Muitas aqui creram. Você crê no Senhor? Sim, creio. Mas a crença deles está baseada no dia em que eles levantaram a mão e receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não é sobre o que você creu, é sobre o que você continua crendo. É sobre o que você continua crendo, é sobre o que você continua acreditando. Quando na realidade, irmãos, a nossa volta, ela grita de maneira sonora para você: não pode, não é possível, não, você não vai conseguir, não tem restauração para sua casa, não tem cura para esse problema. É nessas horas que a nossa fé é provada. É nessas horas que o que Paulo fala para os romanos se faz necessário. Quem se lembra daquela música antiga? Cada vez que a minha fé é provada, de ti. É sobre isso, irmãos. Por que nós cantamos, mas não vivemos? Por que nos emocionamos com uma melodia, mas não acreditamos que esse Deus é poderoso para fazer? É sobre isso. Então sim, seu casamento tem jeito, sim, a sua vida financeira tem sim jeito, e sim, nenhum diagnóstico está fechado sem que o céu declare que está fechado. Não adianta começar animados e perder o vigor na caminhada. A nossa fé, irmãos, ela se prova eficaz, ela se prova enraizada no Senhor, diante, irmãos, das tribulações, das provas da vida. É continuar crendo quando a realidade à nossa volta diz que não é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque para me aproximar dEle, eu preciso acreditar que Ele existe. Então andar sem fé, irmãos, é na verdade, sabe, um outdoor de declaração: eu não acredito que Deus existe. E não é sobre vir à igreja, é sobre continuar crendo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não é sobre ir para um lugar, irmãos, onde todo mundo pensa como eu.
sabe, é continuar pensando igual, sabe, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, mesmo quando todos dizem o contrário. A Bíblia nos ordena a não nos cansarmos, foi o que nós lemos no início, Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse, não desanime, não desista. Se está cansado, há um lugar de refrigério para você, e não é Netflix, não é diante da poltrona da sua casa, por mais confortável que seja, não é férias. Queridos, o cansaço que a nossa alma, sabe, tanto anseia em se deleitar, sabe, em se refrigerar, é o Senhor Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. O melhor lugar para se descansar, irmãos, é na presença de Jesus. É lá que as suas lutas são vencidas, é lá que casamentos são restaurados, é lá que endividamento, sabe, é vindo dos céus uma solução. É lá, irmãos, aonde coração novo vem, aonde rim novo vem. É lá, irmãos, aonde paralisias, irmãos, são rompidas. É neste lugar que o milagre acontece. Não nos cansemos. Se a gente continuar, se a gente não parar, se a gente não desistir, é fato que nós colheremos, se a gente não desanimar. A persistência, irmãos, é portanto a bússola para a nossa fé. Mas eu te pergunto nessa noite, como é que a persistência se manifesta na prática da minha vida, no dia a dia? De nada adianta eu saber que a persistência vai me levar para este lugar. Como ser persistente? Como viver isso? Como manifestar a persistência na minha vida? Eu quero destacar 3 coisas com você nessa noite. A primeira delas é, como é que a persistência se manifesta na prática da minha vida? Com a fé extravagante. A fé extravagante faz uma vida de alguém persistente. Não é qualquer tipo de fé, irmãos. Não é uma fé que me leva só até o domingo. É uma fé que me faz continuar na segunda, terça, quarta, quinta, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Sem parar. Marcos capítulo 5, verso 25 até o 29. A palavra de Deus diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. 12 anos, irmãos, não são 12 dias. Se 2 anos, tem pessoas que já desistem, imagine 12 anos. Mas eu estou andando com esse problema aí, há 5 meses, pastor, não muda. 12 anos, irmãos, 12 anos. 12 anos. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. É assim que acontece quando a gente tenta dar o nosso jeito. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Meu Deus, muitos irmãos de nós, acabamos por definir a fé como esperança em algo que virá. Não, sim, eventualmente vai acontecer. Sabe como a mulher samaritana? Sim, todo mundo diz aqui, sabe, em Samaria, que sim, o Messias vai vir, e quando ele vir, ele vai colocar as coisas em ordem. É uma esperança vaga. Muitos definem a vida, a fé, como a esperança que virá, algo que vai acontecer, eventualmente algo vai mudar. A esperança, nós temos aprendido ao longo desses meses que nós temos falado sobre fé aqui. A esperança, irmãos, não é uma espera passiva. Não. A fé
que move montanhas, a fé que honra o coração de Deus, que alegra o coração de Deus, é o tipo de fé extravagante. Não é uma fé que fica apenas inerte, inoperante e não se movimenta. É uma fé que se lança. Eu quero viver. Eu quero viver. Se é possível, eu quero viver. Esse tipo de convicção que demonstra que de verdade você acredita nas promessas de Deus. Digo mais, é esse tipo de convicção que demonstra de verdade que você leva a sério as promessas de Deus. Eu acredito tanto nas promessas de Deus que eu já vou movimentar em direção a elas. Eu não preciso nem ver, eu já estou indo para lá, eu estou indo. Mas espera aí, você nem viu nada, né? Não preciso ver para crer. Eu já vou. Então eu já começo a enxergar um casamento restaurado, eu já começo a enxergar uma vida financeira saudável, eu já começo a enxergar o meu corpo saudável, eu já começo a ver as coisas acontecendo à minha volta, porque eu não preciso ver para acreditar. Eu só preciso levar a sério as promessas de Deus. Marcos 11, verso 24 vai dizer: portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, assim sucederá. Não adianta, irmãos, eu pedir em oração, tu sabe, né, Deus? Então, se o Senhor quiser, não faz esse tipo de oração. Para, nem começa. Eu já até ensino os nossos líderes aqui, irmãos, tem a cadeira do milagre. Você já recebeu oração na cadeira do milagre? Não, eu já falo para eles, pelo amor de Deus, não coloca a mão sobre ninguém e diz: ó Deus, se o Senhor quiser, não, nem ora. É porque na verdade você não acredita. Se você acreditasse, você colocaria a mão e dizer: Senhor, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra, e a oração da fé curará o enfermo. Senhor, está escrito na tua palavra, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Se Ele não curar, pastor, Ele é Deus, mas eu preciso acreditar que Ele tem poder para curar. Ah, irmãos, chega de nós vivermos um evangelho meio, sabe, malematentiano, como diz lá em Poconé, sabe, um evangelho placebo, um evangelho pelas metades, um evangelho sem graça, sem cor, sem sabor, um evangelho, irmãos, de tons pastéis, sem graça. Coloca cor na tua fé, acredite. O impossível, irmãos, é a especialidade de Deus. Sabe, pensa comigo, os discípulos de Jesus, quando estavam diante de uma condição que era impossível, eles se desesperavam? Eles começaram a aprender, irmãos, que na hora que o negócio se torna impossível, rapaz, senta aí que agora vai ver o milagre acontecendo. Está entendendo? Já gerava uma expectativa, porque se tem impossível, agora há a manifestação daquele que está acima de toda impossibilidade. Porque se é possível, você faz, mas se é impossível, só Ele faz. Amém? Essa é a fé extravagante, essa é a fé que move os céus. Você está entendendo, amém? A fé extravagante, irmãos, é aquela que te leva a agir como se você já tivesse recebido. Meu Deus, irmãos, eu não sei se você se recorda, mas olha para a vida de Ana, a mãe de Samuel. Ela estava pedindo a vida inteira por um filho, uma da sua celeuma com Penina. Eucana dizia: mas Ana, eu sou melhor para você do que muitos filhos. Mas ela queria um filho. Mas quando essa mulher entendeu no Senhor, em oração, que Deus não queria só um filho, Deus queria um profeta, um juiz, um sacerdote, o mundo destravou para aquela mulher. E então ali, orando ao Senhor, a Bíblia registra uma oração, mas quantas orações essa mulher não fez? Batendo a porta, até que a porta se abriu. E aí nessa última oração, ainda tem um Eli da vida, um sacerdote que estava cego no final da sua jornada, que nem ouvia mais a voz de Deus. Olha como Deus se move. Deus usa um cara que nem usava mais, para destravar a vida da mulher. E ela estava lá olhando, orando. Daqui a pouco, chega Eli: está bêbada, mulher, essa hora? Sem discernimento. Não, a tua serva está aqui orando.
Olha o nível de honra daquela mulher para com Eli. A gente podia falar sobre honra, mas olha o nível de honra daquela mulher para o sacerdote de Deus. Ele poderia estar sem visão, ele poderia daqui uns tempos morrer com o pescoço quebrado, estava obeso, não ouvia mais a voz de Deus já fazia muito tempo, mas ela honra aquele homem. Você está entendendo, irmãos? Eu estou te ensinando algo que vai destravar a sua vida. A honra é uma chave que abre portas. Ela olha para Eli, que estava julgando ela, dizendo: você está bêbada. Ela diz: não, a sua serva está orando. A sua serva, a sua serva. Ah, irmão, se fosse muito de nós, ia dizer: está maluco, pastor? Não é assim que se fala comigo, não. Tu não me conhece. Mas ela diz: a tua serva, olha a humildade dela, a tua serva está orando. E olha o que o céu faz, irmão. Uma postura diferente, uma recompensa diferente. Aquele cara que não tinha visão, aquele cara que não ouvia mais Deus, aquele cara que chama ela de bêbada, decreta do céu sobre ela e diz: vá, Deus já te ouviu. Irmãos, ela não sai tipo assim: não sei, né, sei lá, né, vai que não sei. Irmãos, ela sai de lá e a palavra de Deus diz que o semblante dela já era outro. Você está entendendo? E ela chega em casa, irmãos, e ela já vai treinar. Você está entendendo? Porque ela acredita na palavra que foi liberada. Então esse texto está dizendo exatamente isso: peçam e será dado a vocês, irmãos. Amém? Porque tudo que vocês pedirem, crendo que vocês receberão, irmãos, assim vai suceder na vida de vocês. Então creia nisso, não duvide, acredite, não duvide, acredite. A fé extravagante, irmãos, é agir, é uma ação que me leva a agir, mesmo quando eu ainda nem recebi. Eu não recebi, mas eu vou dar esse passo de fé. Eu não recebi, mas eu vou fazer isso. Entendeu? Eu já vi gente, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas já vi gente fazendo isso. Estava com problemas financeiros na empresa. Peraí, eu estou com problema financeiro, então vou fazer o seguinte: Senhor, eu já acredito que o Senhor já liberou essa palavra, eu já entendi. Então, estou aqui assinando um chequezão aqui. Vou depositar o valor da entrada que eu espero para os próximos meses da minha empresa. Isso é uma fé extravagante. Está entendendo? Isso é uma fé extravagante. Esse tipo de extravagância, irmãos, sempre vai gerar questionamento de quem é religioso. Vai olhar para você e dizer: precisa de tudo isso? Se nós queremos, irmãos, algo diferente, nós precisamos fazer algo diferente. Se você está fazendo o que todo mundo está fazendo e esperando receber algo diferente, o que você vai receber é o que todo mundo está recebendo. Mesquinhez, sabe, avareza. É a atitude, irmãos, de quem crê. Sabe, uma fé extravagante é a atitude de quem crê tanto na promessa, que ele já se prepara para o cumprimento dela. Ele já sai de lá para cumprir essa promessa, ele já sai de lá para viver essa promessa. É o tipo de atitude que move o coração de Deus, que demonstra uma convicção inabalável da minha parte. Eu estou indo, e eu creio que meu Deus vai fazer. Você entendeu? Eu não preciso, irmãos, é como Pedro saindo do barco para andar sobre as águas. Eu não preciso ver o chão para andar. Se Deus disse, eu vou. Agora, tenha certeza que Deus disse, porque se Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Amém? Mateus 7, versículo 7 ao 8 diz: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, isso é persistência. Agora entenda uma coisa em nome de Jesus de uma vez por todas: persistência não é teimosia, não é teimar. Já viu aquela história? O cara ora ao Senhor, ele estava no naufrágio, ele ora ao Senhor,
Deus manda socorro, e então vem um barco, vem salva-vidas, vem gente, vem helicóptero, e ele diz, não, eu estou esperando, porque meu Deus vai me socorrer. Não é uma, sabe, persistência não é teimosia, não é teimosia, não é uma teimosia humana, insistir num capricho humano, não, porque vai acontecer algo miraculoso, não, porque vai vir um anjo do céu. Talvez, irmãos, o seu milagre está do teu lado e você ainda nem percebeu. Você está entendendo? Persistência é confiar no caráter imutável do nosso Deus. Persistência, irmãos, não é teimar com Deus, é confiar no tempo e na fidelidade de Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus disse, permaneça, continue, dá passos adiante, porque vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, vai se cumprir, o tempo é dele e não teu. Não queira apressar Deus, faça a tua parte, vai cuidando. É como alguém que está grávida, sabe, uma mulher que está gerando um filho, sabe, ela está gerando uma promessa, ela ainda não viu o filho, mas ela sabe que essa promessa ela é real, então agora ela já se movimenta para preparar o ambiente da sua casa, para receber a promessa. Ninguém espera um filho chegar, para arrumar um quarto, para cuidar do enxoval, para fazer as coisas, você está entendendo? A gente vai antes, preparando o ambiente, para que esse pequeno agora chegue na casa. Isso é fé, fé extravagante. Se você crê que Deus vai fazer, então comece a se movimentar. Quando nós chegamos em Poconé, nós liberamos uma palavra dessa para as pessoas, e dissemos, irmãos, nós precisamos começar a nos movimentar, como se fôssemos uma igreja grande. As pessoas olharam para mim com um olho desse tamanho, mas pastor, nós só temos 15 pessoas, falei, justamente por isso, porque quando as pessoas chegarem, a gente não vai ficar, sabe, como quem está correndo, tentando arrumar as coisas. É terrível quando você vai para a casa de alguém, e você percebe que a pessoa não estava te esperando. Sim ou não? Tá tudo combinado, mas ela não acreditou que você ia. Aí já vê, o cara fica sem graça, amarelo, a mulher corre para a cozinha para ver se tinha alguma coisa. Sim ou não? E você se sente como nessa situação? Constrangido. Então eu falei, irmãos, sabe, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor tem uma palavra para essa igreja, então nós vamos nos movimentar como se nós fôssemos uma igreja grande já. Uma mentalidade de uma igreja grande, porque quando as pessoas vierem por aquela porta, nós já estaremos preparados para recebê-la. Nós vamos ficar fazendo puxadinho. Nós teremos uma mentalidade de uma igreja grande. O mal de todo líder é essa, espera a igreja crescer, para depois nós nos movimentarmos. Nós nos movimentamos antes, e então o crescimento vem. Porque eu não sei fazer a igreja crescer, mas Deus sabe. Então o que eu sei fazer é organizar, preparar, colocar todo mundo sentado. Então Deus manda o crescimento. Isso também é na tua vida, irmão. Quer que alguma coisa cresça, organize tudo, e Deus que faz crescer, vai fazer crescer também. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se tarda. Mas o que adianta Deus chegar e não ter nada preparado na tua casa? Você entendeu? Segundo, para essa persistência se manifestar na minha vida, eu preciso combater o desânimo. Hebreus 10, verso 35 até o 36 diz: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, não precisam perseverar portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmãos, quem prometeu não foi pessoas de carne e sangue. Quem nos prometeu foi o Senhor, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Então persevere, não desanime, sabe, não baixe a guarda, não permita que o desânimo entre, porque uma jornada, irmãos, não é de um dia, são de muitos dias. Uma jornada, ela é longa, e no percurso nós podemos começar animados, mas depois nos desanimar de uma maneira muito fácil, muito rápida. O maior ladrão, irmãos, de milagre nos nossos dias não é o diabo.
O maior ladrão de milagres nos nossos dias é o desânimo. Ele é um inimigo silencioso. Ele chega nas espreitas e quando você menos pensa, você já está tão longe, tão desanimado da promessa, que nem tem mais vigor para tentar um sprint final. Já perdi essa batalha. Como diz Charles de Gaulle, o fim da esperança é o começo da morte. Quando eu já entro numa batalha, irmão, sem esperança de vencer, na verdade eu já entrei derrotado. Não permita que o desânimo se apodere de você. Desanimados, irmãos, os discípulos estavam indo a caminho de Emaús, sem perceberem a presença de Jesus, sem conseguirem distinguir que Jesus estava do lado deles. O desânimo nos cega para as promessas e para os milagres de Deus. Tudo que nós vemos é impossibilidade. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos nessa noite e enxergue o milagre sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para a nossa história, irmãos, para as circunstâncias, o relógio, o desânimo tenta nos convencer de que é tarde demais. Nunca é tarde. Nunca é tarde para se sonhar. Nunca é tarde para acreditar. Nunca é tarde, irmãos, para voltar a crer. Nunca é tarde para ter esperança. Nunca é tarde. Nunca é tarde para lutar. O desânimo, irmãos, é sutil. Ele chega devagar e ele te abraça. Aí você começa a acreditar, não, esse homem é assim mesmo, não muda não. Aí você já começa a lidar de qualquer jeito com o seu casamento. Você já começa a lidar de qualquer jeito com a sua vida financeira. Eu já estou vivendo assim, pastor, já tem tanto tempo. Já até me conformei com isso. O desânimo, irmãos, é sutil e ele nos ataca de duas formas. Eu quero destacar isso para você nessa noite. Ele se levanta na minha vida, ele me ataca de duas formas. A primeira delas é, ele me faz olhar à minha volta, ele me faz reparar o mundo à minha volta. Ele me faz reparar as pessoas, então começa a comparar a vida dos outros com a minha. Então quando nós vemos Deus abençoando a vida de algumas pessoas, nós começamos a nos questionar, por que não eu? Fazendo a mesma coisa, por que meu casamento não é assim, por que eu não fui curado? Ou pior, nós começamos a invejar os próprios ímpios, e o salmista vai nos dizer que isso não é bom. Nossa, mas o cara nem teme o Senhor e tem tudo isso. Tome cuidado para que o desânimo não roube de você a perspectiva do milagre. O desânimo, irmãos, é inimigo da esperança, e a desesperança é inimiga da fé. Você está entendendo? Eu vou repetir de novo para você. O desânimo é inimigo da esperança, e a desesperança é inimiga da fé. Então não permita que o desânimo entre no seu coração, entre na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, onde quer que seja. Porque ela é inimiga da esperança. Esse desânimo também, ele me ataca de outra forma. Ele me faz olhar para trás. Ah, mas aqueles tempos era que era bom. Você entendeu? Ah, mas ele não era assim lá no início. Quando o obstáculo, irmão, aperta, quando as coisas apertam na nossa vida, vem a tentação de querer voltar para aquilo que nós éramos antes de Jesus. Lucas 9, verso 62 vai dizer, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Desistir não é uma opção, não é hora de parar, é hora de continuar. Olhando para a sua vida, você já alcançou o que você esperava? Sim ou não? Se não alcançou, por que quer parar? Se você olha para a sua vida financeira e não é como você gostaria, por que quer parar?
Se você olha para a sua empresa e você não vê o que você gostaria, por que quer parar? Se você olha para o seu casamento e não vê o que você queria, por que quer desistir? Se você olha para a sua saúde e quer entregar, irmãos, a gente vive visitando pessoas em leitos de UTI, a maioria dos médicos, se houver algum médico entre nós, me fala se não é verdade, a maioria das pessoas que sobrevivem a questões muito sensíveis, se dá porque elas queriam ficar vivas. Quando você desiste, irmãos, quando você entrega os pontos, não há mais o que ser feito. Então não desista, não permita que o desânimo te faça desistir. Desistir não é uma opção. Jesus aparece para aqueles homens a 11 milhas, de Jerusalém. Eles estavam indo para, a cidade onde tudo começou na vida deles, Emaús. É a cidade do retrocesso, é a cidade da desistência. Tem muita gente aqui que quer desistir, que quer voltar para a sua cidade de origem. Deixa eu te falar uma coisa: desistir não é uma opção. Tenha fé, tenha coragem, dê passos adiante. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus está contigo. Creia. A sua alma, irmãos, está abatida, tem problemas, todo mundo tem. Irmão, pelo amor de Deus, o que é ruim é as pessoas querendo ficar contando desgraça. Levanta a mão aí, quem não tem problema? Quem não tem problema? Todo mundo tem problema, tá vendo? Todo mundo tem problema. O Jesus nos prometeu isso também. Vocês terão problemas no mundo. Tudo tem de bom ânimo. Você está entendendo? Nós não estamos do lado de quem perdeu, nós não estamos do lado de quem pode ganhar, nós estamos do lado de quem já ganhou. A sua alma pode se abater, você pode ter dias difíceis, dias maus, você pode enfrentar, circunstâncias adversas, mas em nome de Jesus, ordene, aprenda com a Bíblia. Meu irmão, eu não entendo porque que a crentalhada não aprende com a palavra de Deus, fica contando problema um para o outro, fica se lamentando um para o outro, ao invés de falar: olhe para a palavra. Está mal, está no dia mal, está na bad, está difícil, olhe para a palavra. Ordene sobre a sua alma, libere uma palavra de ordem sobre a tua alma. Diga: alma, porque está abatida, espera em Deus, porque eu ainda o louvareis. Você está entendendo, irmãos? Conheça a palavra. Salmo 42, verso 5. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Está difícil? Fala com a sua alma. Se aquieta. Quer desistir? Fala com a sua alma. Desistir não é uma opção. Volta. Se sintoniza na frequência do céu de novo. Amém. A terceira forma que eu preciso para manifestar a persistência na prática, irmãos, é vencendo e não apenas alcançando. Não apenas alcance algo, vença. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que, de todos os que correm numa pista, apenas um ganha um prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Não é sobre correr. Tem gente que gosta, eu entendo, nós temos uma realidade assim. Tem gente que gosta de participar de provas e chegar lá e no final, poxa, eu terminei, corri em tantos quilômetros e tal, tudo bem, legal. Mas na vida da fé não é assim. Não se contente apenas alcançar, não se contente apenas terminar, vença. Você está entendendo? Os que perseverarem até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Não é sobre terminar, irmãos, é sobre vencer. Há uma diferença gigantesca entre alcançar um objetivo e vencer uma batalha.
Eu te pergunto nessa noite, qual é o propósito da sua vida? Simplesmente chegar lá ou levar a taça para casa? A história, irmãos, não se lembra de quem chegou lá, a história se lembra de quem venceu. Eu falo isso para os jovens e digo, sabe, você quer ser um advogado, seja o melhor. Você quer ser um médico, seja o melhor. Quer ser um presidente, seja o melhor. O melhor que você possa ser para a glória de Deus. Não aceite ser mediano, não aceite ser medíocre. Não aceite ser nivelado como os outros. Deus está contigo. Você já parte de uma vitória. Você está entendendo, irmão? Tenha vigor, tenha vontade de vencer na vida. Tente se contente com qualquer coisa. Há uma diferença gigantesca entre alcançar o objetivo e vencer uma batalha. A Bíblia, irmãos, não nos chama apenas para correr. A Bíblia nos chama para correr e vencer. Para correr, para vencer. Tem muito atleta, irmãos, numa corrida, que alcança a linha de chegada, mas não vence a corrida. E ele se dá por satisfeito. Tem muito time que alcança a final do campeonato, mas não leva a taça, não vence a derradeira partida, e ele se dá por satisfeito. Não é sobre chegar, é sobre vencer. Vá até o fim. Não faça como Saul. Deus levanta esse homem para acabar com os filisteus, com os inimigos de Deus. Ele não consegue jamais fazer isso. Ele foi incompetente nessa jornada. Ele perseguiu quem não deveria perseguir. Perseguiu, sabe, o seu amigo em vez de perseguir os inimigos. Você está entendendo que maluquice? E então Deus disse que ele deveria matar todo mundo. E em dado momento ele chega e ele deixa o rei e algumas coisas como espojo de guerra. Despojo de guerra. Irmãos, vá até o fim. Termine o que você começou. Não pare. As coisas vão tentar parar você, as circunstâncias vão tentar desanimar você, sabe, os inimigos vão tentar paralisar você, mas se levante como um Neemias, um homem de fé, e diga: eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo a perder, eu só vou parar quando eu terminar. Perseguir e alcançar, irmãos, muitos de nós perseguimos a promessa de Deus, alcançamos, sabe, o campo de batalha, mas por medo da luta final, nós desistimos. Eu não sei a galera mais antiga aí, se lembra aí dos Atari da vida, dos videogames da vida? A gente chegava, passava de todas as fases, quando chegava no chefão, a gente tinha dificuldades para vencer. Sabe, em nome de Jesus, não tenha medo dos chefões da vida, se levante com coragem. Deus está te dando estratégias. Um homem de Deus, uma mulher de Deus recebe estratégias do céu para vencer as batalhas da vida. Vencer, irmãos, é a persistência de não voltar atrás, sabe, até que todos os inimigos sejam derrotados, até que o milagre seja completo, até que o milagre aconteça, até que o milagre seja visível. Vencer é um ato de permanecer de pé até o final. Eu vou ficar e permanecer inabalável sobre a promessa que Deus me deu. Então pode se passar os anos, pode acontecer o que quiser, eu continuo acreditando. Você está comigo? A prova final da sua persistência está em ficar, sabe, de pé, depois de tudo. O apóstolo Paulo nos exorta, nos ordena, o apóstolo Paulo nos encoraja a isso. Efésios 6, verso 13 vai dizer: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau, permanecendo inabaláveis, depois de terem feito tudo. Não é só lutar, irmãos, é permanecer inabalável, depois de ter feito tudo, é continuar de pé. E aí, quem é o próximo? Cadê a próxima batalha? Você está entendendo?
Eu sei que por vezes nós podemos estar no nosso limite. Eu sei que por vezes a gente pode estar num ponto, sabe, que a gente acha que o melhor caminho é desistir. Eu sei que às vezes a gente tentou de várias formas, a gente tentou ir por vários caminhos, sabe, e parece que tudo nos prova ao contrário, mas a nossa persistência, irmãos, prova que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Quanto mais eu continuo, quanto mais eu persevero, quanto mais eu continuo andando em direção à palavra que Deus disse para mim, é uma prova cabal de que eu não só acredito, eu conheço Deus. Eu me relaciono com Ele, e é a prova cabal de que eu estou no caminho do meu milagre. Então, se eu estou no caminho do meu milagre, não é a hora de desistir. Só existe um caminho, e não dá para voltar atrás. Eu só posso olhar para frente.